Por favor, contextualize o nosso primeiro assunto, Garrafinha. Vamos lá, Megali. Tem uma história que está chamando a atenção em Brasília, pode chamar e chama a atenção do país, consequentemente, porque o deputado federal do PT, Orlando Silva, ele... Ex-ministro? Ex-ministro do esporte, ele tem um projeto de lei que está dando muita discussão, se chama Estatuto da Família do Século XXI. O projeto, ele coloca ali no texto que serão reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, ou seja, o casamento de homem e mulher, mas pode ser um casamento maior, pode ter o homem, a mulher e uma outra mulher, pode ter um casamento ali. Só qual que é o ponto? Reconhecido perante a lei. Perante a lei, pelo Estado. Tá, obviamente, querendo mexer na igreja aqui. Não, Tá. Perante a lei. Eu quero fazer uma família, eu quero me casar com o Garrafa, mas eu quero me casar também com o Vitor. Que coisa Já imaginou? incrível, olha só. Eu poderia, por exemplo, de acordo com esse Sim, texto. de acordo com esse projeto de lei, o Estado deveria se importar menos com isso. E aonde que entra o ponto mais polêmico? É na justificativa desse projeto de lei. Até coloquei aqui na nossa lauda, Megali, na nossa pauta, porque está chamando a atenção e os parlamentares da oposição estão falando isso é um absurdo. Que conceito de família é esse? No momento que o deputado Orlando Silva diz o seguinte... desse modo, ao Estado cabe o reconhecimento formal de qualquer forma digna e amorosa de reunião familiar, independentemente de critérios de gênero, orientação sexual, consanguinidade, religiosidade, raça ou qualquer outro que possa obstruir a legítima vontade de pessoas. Ou seja, a oposição entendeu com esse trecho aqui, sobretudo na parte que fala de consanguinidade, que poderia estar permitido o incesto. Eu confesso que foi a palavra que atraiu os meus olhos. E aí nós marcamos aqui um deputado federal a favor desse projeto. É o relator, na verdade, do caso. E depois a presidente da Associação de Direito da Família e das Sucessões para falar contra ele. Queríamos fazer um debate, mas quem é que não topou aqui? Não, os dois toparam? A gente consultou aqui, os dois acabaram entrando. Estão os dois conosco? A gente acabou perguntando, o Vitor perguntou agora aqui. Olha que boa surpresa, então, Então vamos lá. Está conosco o deputado federal do PDT de Pernambuco, Túlio Gadelha, que é o relator do projeto de lei, e também a presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, Regina Beatriz. Vou começar com a senhora, Regina, Mulheres Primeiro. Bom dia, obrigado pela participação aqui no 90 Minutos. O que é que a senhora vê de tão grave nesse projeto de lei? Bom dia, uma satisfação participar desse programa e deste debate com o deputado Túlio Gadelha. Esse projeto, ele tem, efetivamente, na sua redação, uma abrangência, né, que denota denota que quer modificar o conceito de família. Ou seja, enquanto que na Constituição do Brasil, a Constituição Federal, em todo o sistema brasileiro. Aliás, em todo... Alô, Regina, tá por aí? Eu tô achando que ela apertou, sabe quando você aperta a linha 2? Caiu a ligação. Para atender uma segunda ligação e aí a perdemos, mas ela volta. Tá conosco o deputado federal do PDT de Pernambuco, Túlio Gadelha, relator do projeto de lei. Deputado, bom dia para o senhor. Defenda aí o projeto, suponho que o senhor o defenda. Bom dia, ouvintes da Rádio Band News. Bom dia, Luiz Megali. Bandeirantes. Band News a Band News é nossa co-irmã. Bandeirantes, né? Tá ok. Não tem problema. Então, primeiro, eu não consegui ouvir a crítica da outra parte que condena o projeto, né? De fato, nossa preocupação é com a disseminação de fake news. Em momento algum, o projeto fala sobre incesto, casamento de pai e filha. O projeto fala que são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas. Até o comentarista da rádio, logo antes, disse que isso abriria interpretações para discutir uma família com casamento entre mais de uma pessoa, né? Só que ele não prestou atenção que no artigo fala que são reconhecidas como famílias. E a intenção do legislador não é falar sobre casamento. O Código Civil já veta a poligamia. Ou seja, esse debate de que o projeto foi constituído no intuito de legalizar a poligamia, o poliamor, ou a questão do incesto, que é mais absurdo ainda, isso não passa de mais uma disseminação de fake news
que é uma prática tão usual desse governo. Mas o que está sendo discutido aqui, além daquilo que o Código Civil já permite, então? O que está sendo discutido é o conceito de família, né? A intenção do legislador foi ampliar esse conceito que hoje é tido como um homem e uma mulher. Perante o Estatuto da Família, o conceito de família ele é tido como a união entre um homem e uma mulher, que ali se constitui o núcleo familiar. E essa discussão ela é ampla, porque as famílias no Brasil não são assim, não são apenas assim, né? Existem famílias de mães solo, né? Mães que divorciaram, cuidam dos seus filhos, milhões de mães, inclusive. Existem famílias compostas por avó e netos, ou netas, avô. Existem famílias que são de casais homoafetivos, que isso daí já é reconhecido por unanimidade, inclusive em 2011, pelo ministro Aires Brito, em 2013, uma resolução do CNJ. Ou seja, já que é reconhecido pelo STF a união homoafetiva, já que é reconhecida pela ONU, por que não podemos reconhecer no campo do legislativo, na Câmara Federal? A nossa preocupação é que, se a gente não fizer modificações no conceito de família, uma mãe solo, por exemplo, não teria direito às políticas de assistência às famílias. E isso é muito grave, porque as famílias brasileiras não são apenas compostas por um homem e uma mulher. Eu gostaria de falar. Tá de volta, hein? Tá de volta a Regina, presidente da Associação de Direitos de Família e das Sucessões. À vontade, Regina. Foi muito bom ouvir antes o deputado, porque realmente, diante até da colocação, não sei se foi do Luiz, né? Então, do que é que serve esse projeto? Né? Quando o deputado fala mães sozinhas, avós e netos, relações mesmo homoafetivas, né? Isso já está reconhecido no direito brasileiro. A própria Constituição Federal reconhece a família como aquela monoparental, ou seja, de um único parente, né? De uma única mãe, por exemplo. Né? Então, se a proposta é, como o deputado diz, de não modificar propriamente o conceito de família, mas falar de mães sozinhas, é desnecessário. Se o projeto pretende atribuir a natureza de união estável ou possibilitar o casamento para as relações homoafetivas, isto também é desnecessário, porque o Supremo Tribunal Federal autoriza a união estável entre 2 homens e 2 mulheres. E o CNJ, como o próprio deputado diz, tem uma resolução de casamento homossexual ou homoafetivo. Mas, de qualquer forma, é preciso ver o seguinte: dizer que esse projeto, na redação que ele tem, não autoriza o tal do poliamor, o poliafeto, que na verdade é poligamia, não há como concordar. Por quê? Porque o projeto é claro, dizendo união entre 2 ou mais pessoas. E o que é poligamia, o que é poliamor? É relação entre um homem e 2 mulheres, uma mulher e 2 homens, 4 homens, 5 mulheres, enfim. É relação que não é monogâmica. Né? E aqui é importante, né, lembrar o seguinte, que também nas uniões homossexuais, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, em todos os votos daquele acórdão do ano de 2011, famoso acórdão, a união homossexual, para ser união estável, para ser família, tem que ser monogâmica, porque isso está na Constituição. União estável é a relação entre 2 pessoas. A Constituição diz um homem e uma mulher. O Supremo veio interpretar dizendo podem ser 2 homens ou 2 mulheres, mas monogamia. Então, ainda, né, a gente tem que lembrar o seguinte: vamos olhar o histórico do projeto que está no portal da Câmara dos Deputados. Segundo esse histórico, foi pedido pelo próprio, não sei se pelo relator ou pelo autor, mas foi pedido, né, por quem defende o PL, o projeto, que fosse apensado a ele um outro projeto que diz o seguinte, ou propõe o seguinte: relação poliafetiva não é relação de família,
não cabe aqui, portanto, constituição de união estável ou celebração de casamento. Basicamente isso, em outras palavras. Então, por que pediu apensamento? É claro que seria para fazer, para colocar os dois projetos em lados opostos. E é claro, portanto, que esse projeto, independentemente, né, do debate sobre propor ou não relações incestuosas, como relações de família, legalizar casamento de pai com filho, etc. Vamos tirar esse debate nesse momento, né? Que esse projeto propõe a mudança do sistema brasileiro, sem, inclusive, um processo ou um processo legislativo da órbita constitucional, de mudança de Constituição, de emenda constitucional, que esse projeto propõe a modificação da monogamia para a poligamia nos casamentos e nas uniões estáveis no Brasil, isso me parece inegável. O senhor concorda, deputado? Eu queria pedir desculpas, porque ainda não sei com quem estou debatendo. É com a dona Regina Beatriz, que é presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Certo, ok. Eu me apresento, deputado Túlio. Muito obrigado, eu sou Regina. Túlio, eu sou Regina Beatriz Tavares da Silva, sou especialista em Direito de Família e ocupo hoje em dia o cargo de presidente da ADEFAS, que é a Associação Brasileira de Direito de Família e das Sucessões, estudo essa matéria há praticamente 40 anos. Perfeito, doutora Regina. Então, deixa eu colocar aqui uma breve elucidação sobre o que está sendo debatido, né? Sobre essa pauta da Constituição de Família, como bem colocado aqui, o que nos preocupa é que na lei do deputado Anderson Ferreira, no Estatuto da Família, ele está escrito com esses termos. Para fins desta lei, o artigo 2 define-se a entidade familiar como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável. É isso que diz a lei que define o Estatuto da Família hoje. A intenção do legislador, e aí eu falo, não fui eu o autor da alteração do projeto de lei, mas eu estou sendo relator, é ampliar esse conceito. A discussão sobre casamento, ela não vem à tona aqui, porque essa discussão já foi superada, como bem colocou a doutora Regina. O STF, em 2011, já reconheceu por unanimidade a união estável por parceiros do mesmo sexo. Em 2013, tivemos a resolução 175, do casamento homoafetivo, né, de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, essa discussão está superada. A discussão que nós queremos travar aqui é sobre o conceito de família. Porque hoje, uma mãe solo, dentro do Estatuto da Família, ela não é compreendida como família. Um casal homoafetivo, ele não é compreendido como família dentro do Estatuto da Família. A intenção é ampliar agora. E aí eu acho que a gente vai chegar ao nosso ponto de convergência, doutora Regina. Porque eu que pedi a retirada do projeto de pauta, eu que estou relator, eu acho que na política a gente precisa ser sensível, mas também não perder a firmeza necessária. Por isso, solicitei a retirada desse projeto da pauta para que a gente possa aprimorar a redação e evitar que ele seja novamente mal interpretado. O projeto, a lei, o texto da lei, na minha opinião, está muito redondo e não abre margem para interpretações. O que existe é um erro de interpretação quando se lê, e ele fala muito claramente, né? São reconhecidas famílias, todas as formas de união entre duas ou mais pessoas. E aí, ele não está falando de casamento, ele está falando de união. A união de uma família é uma união de uma avó com um neto ou uma neta. É uma união de uma mãe com seus filhos, por exemplo, sem a presença de um homem, como diz o texto da lei do deputado da bancada evangélica, Anderson Ferreira. Ou seja, a nossa intenção é ampliar esse conceito. Mas, bem, eu acho que é importante, como eu disse, ter a sensibilidade na política e tentar aprimorar os textos, né? Se ele abre margem, de certa forma, para que se interprete que nesse texto estaria configurando a possibilidade de poligamia, a gente recua e eu vou aprimorar o texto. Esse é o compromisso que eu assumo. Agora, o que eu não assumo e eu não posso admitir é que sejam propagadas fake news falando que esse projeto visa
legalizar o incesto ou o casamento entre pai e filha. E isso é absurdo. É isso que a gente precisa combater na política brasileira, que são as fake news, que têm causado um estrago enorme à democracia. Como disse há pouco o deputado Alexandre Frota, né, dentro de um programa chamado Roda Viva, ele falou sobre o governo Bolsonaro e o PSL. Ele falava que era uma estratégia do governo, que ele sabia dessa estratégia e topou fazer parte desse jogo sujo. Eu acho que não cabe tudo na política. E é esse debate que a gente precisa centralizar. A discussão em torno de notícias falsas, ela prejudica a democracia. Doutor... Eu posso fazer um comentário? Claro, importante? O microfone é seu, doutor. Primeiro que fico muito feliz em saber que o deputado relator desse projeto pretende alterar a sua redação e assumir o compromisso de que a sua intenção não é, em hipótese alguma, autorizar a poligamia, ou tal do poliamor. Isto é de extrema importância. Então, eu fico muito satisfeita com essa colocação do deputado. No entanto, né, é preciso ter em conta o seguinte, né, que sobre essas fake news, ou enfim, né, chamadas fake news pelo deputado, o projeto, deputado, quando tem esta redação num único artigo, porque o projeto basicamente tem um artigo só, né, e de uma maneira tão aberta e, portanto, tão abrangente, conduz o intérprete, na redação atual, a pensar até mesmo em relação incestuosa. Porque diz que todo tipo de relação baseada no amor, que por sinal é um sentimento, eu até, se aceitar a minha sugestão, recomendaria tirar esse tipo de expressão da lei, amor, afeto, porque isso é sentimento, isso não está bem no âmbito legislativo, ou seja, de uma lei, mas independentemente disso, a abrangência, né, está ali. Duas ou mais pessoas que se baseiem, uma relação que se baseie no amor, independentemente de qualquer consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas, é a vida como família. Então, se a intenção não foi, né, esta, é de extrema importância que fique absolutamente claro o texto do projeto. Agora, deputado, minha pergunta ao senhor é a seguinte, né? Se na Constituição Federal relações de mães sozinhas já são relações de família, a própria Constituição diz família monoparental, né? O deputado justificou dizendo aquele outro PL quer limitar o conceito de família ao casamento à união estável entre um homem e uma mulher, né? Por isso esse projeto teria sido proposto. Por que não, então, diante da discordância em relação àquele outro projeto do Estatuto da Família, né, chamado Estatuto da Família, não combater aquele projeto? E por que então vir apresentar um projeto com tanta abrangência que leva a uma série de interpretações e que data venha, não se pode considerar fake news e tampouco ligar isto com o governo atual, né? Eu vi manifestações nas redes sociais de pessoas, inclusive a minha, que não tem, né, nenhuma ligação partidária, mas muitas outras pessoas que não têm ligação partidária. Professores que estavam interpretando, né, essa proposta daquela forma, e não em forma de fake news, né? É muito importante o cuidado com o texto. Agora, eu repito a pergunta, né? Por que não, obviamente, usar de todos os instrumentos legítimos, lícitos do Poder Legislativo contra, né, se não aceitam, contra aquele projeto de lei, e simplesmente isso, e virem apresentar um projeto que, segundo o que o deputado coloca, é algo que já está consolidado, né, no ordenamento brasileiro pelas suas mais diversas formas, né? Essa é a minha dúvida. Uhum. Doutora Regina, com relação às pessoas que contestam a amplitude desse conceito,
que o autor colocou no artigo 2, eu acho que tenho contemplado essas pessoas quando eu solicito a retirada de pauta, desculpe, e prezo pelo aprimoramento da redação, né? Eu acho que esse debate nos trouxe para um outro debate mais amplo, que é o debate da fake news. Como eu havia colocado aqui, lógico que tivemos críticas as mais leais possíveis, como também tivemos críticas as mais baixas e desleais. A preocupação é que, independente de como tratado na Constituição, o projeto, como eu havia lido no artigo 2 anterior, que define como núcleo familiar um homem e uma mulher, exclui outras possibilidades e, com isso, exclui também políticas de assistência a essas outras possibilidades de família. Assistência das mais diversas, de serviços sociais, destinados às famílias vulneráveis, pela pobreza, exclusão, de possíveis programas. Por isso que a gente precisou ampliar esse conceito. E aí eu compreendo que houve uma abrangência excessiva por parte do autor. Eu, na relatoria, devo alterar esse texto para tentar restringir o conceito. Aliás, deputado, deixa eu interromper o senhor, só para entender o que o senhor está prometendo. Que o senhor vai retirar todo o projeto da pauta e pedir para que a redação seja refeita, ou vai pedir alteração somente desse trecho da poligamia? Não tem poligamia aqui, né? Desculpa, perdão. Perdão. Deixar bem claro. Exato. De 2 ou mais pessoas, perdão. Faremos alterações em todo o corpo. O senhor vai retirar o projeto da pauta? O projeto já foi solicitado a retirada da pauta e nós já entramos com o aprimoramento da redação na próxima semana. Ok. Para evitar que ele seja mal interpretado. Ok. Pode prosseguir, perdão. Pois eu acho que essa discussão... Desculpa, doutora Regina quer falar com isso? Não, imagine, pode falar, deputado. Que isso, eu falo aqui, por favor. Eu acho que a gente já conseguiu concluir aqui, as 2 ideias já foram colocadas. Eu só gostaria de fazer uma provocação para a dona Regina, porque ela apontou muito bem que não cabe um conceito abstrato, né, dentro de um texto jurídico. E amor é um conceito abstrato. Eu gostei muito desse cuidado com o uso da palavra. Doutora Regina, o conceito de família como sendo um homem, uma mulher, um casal apenas, ele é baseado numa moralidade, a gente sabe, né? Está na Constituição, ok, está escrito lá no Estatuto da Família, mas essas coisas podem ser mudadas. Com o tempo, muitas coisas são mudadas. Ela é baseada em uma moralidade, e moralidade também é um conceito abstrato, né? Que vai mudando de gerações para gerações e que depende de pessoa para pessoa. Por que essa resistência para que haja outros tipos de família, né? Que a palavra família possa abranger outras concepções e aí, indo bem longe, inclusive o poliamor, se for o desejo individual de 2 ou mais pessoas? Não é digamos assim, nenhum preconceito, nem uma resistência infundada, tá? A Constituição Federal é muito clara, que a relação de união estável e, obviamente, do casamento, ela só pode existir entre 2 pessoas. Aliás, a Constituição fala um homem e uma mulher, né? No artigo 226. O Supremo interpretou, então, de uma maneira mais abrangente, estendendo também para as relações entre pessoas do mesmo gênero ou do mesmo sexo, 2 homens ou 2 mulheres. Então, primeiro nós temos que partir da Constituição Federal para ver qualquer mudança no direito brasileiro para instituir poligamia ou poliafeto ou poliamor, ou seja, a relação entre mais do que 2 pessoas, um homem, 2 mulheres, 3 homens, etc., precisaria mudar a Constituição. Não há como uma lei no âmbito federal, né, passar por cima da Constituição, violar a Constituição Federal e instituir poligamia no Brasil. E nem haveria como, né? Primeiro, porque a Constituição é soberana, é a lei maior, todo mundo sabe disso. Segundo, porque todo o sistema nosso, o sistema do direito de família, né? O sistema que regula o casamento, que regula a união estável, que regula a dissolução em vida, na morte, direitos sucessórios, direitos previdenciários, etc., né? Se baseia na monogamia. Qualquer mudança de monogamia para poligamia geraria um transtorno completo no sistema. Então, se quiserem tentar implementar a poligamia, mudem a Constituição, número 1.
Depois mudem toda a legislação, toda a legislação federal, não só o Código Civil, que diz respeito ou que traz consequências ou efeitos do casamento da união estável. Esse é um ponto. São 2 pontos, aliás, que eu citei fundamentais. Mas tem um terceiro ponto. Tá? É preciso ver o que a poligamia ou o tal do poliamor causa nos países que adotam esse sistema, que são a maior parte dos países da África e alguns poucos países do mundo asiático. Todo o Ocidente, todos os países do Ocidente, a maior parte dos países do Oriente adotam a monogamia. E existem estudos muito importantes, né, de várias universidades, com estatísticas, estudos sérios, que dizem o seguinte: a poligamia gera a destruição das pessoas, primeiro porque ela incentiva a violência doméstica. O Brasil que combateu e que combate até hoje a violência contra a mulher. Nós vamos pensar num sistema que traz um maior índice de violência doméstica. Eu acho que isso seria um absurdo. A poligamia também, segundo essas estatísticas, isso daria, enfim, um largo tempo para nós expormos a respeito disso, mas uma outra estatística importante, acarreta o maior índice de mortalidade infantil. A desarmonia nas relações é evidente, né? As mulheres, elas não aceitam interiormente, e portanto aí exteriorizam, né, se exteriorizam os conflitos, não aceitam interiormente essa divisão entre várias mulheres de um mesmo homem, né? Aliás, é dito por estudos também da órbita, digamos, da órbita da antropologia, de outras análises até psicológicas, que a monogamia é algo atávico no animal humano, aspas, animal humano. É atávica, como alguns animaizinhos, propriamente, né, do mundo animal, também são monogâmicos. Então, tudo isso precisa ser analisado com profundidade. Você pode dar um passo desse de uma maneira irrefletida. Aliás, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vedou, por iniciativa da ADEFAS, da nossa associação, a lavratura de escrituras em tabelionato de notas de uniões estáveis do poliamor, ou seja, da poligamia. Isso está vedado pelo CNJ, com todos esses fundamentos. Muito bem, muito bem. A não ser que o deputado Túlio Gadelha prefira acrescentar algum novo dado, deputado? Oi. Não, só acho que esse debate da poligamia não é um debate para esse século, né? Inclusive no Congresso a gente tem debatido questões do século XIX ainda, sobre combate ao trabalho infantil, trabalho análogo da escravidão, ou seja, eu acho que essa é uma discussão para outro século. O que a gente precisa discutir, na verdade, hoje é o respeito às várias formas de família, às mães solo, aos avós que cuidam e criam dos netos, aos casais homoafetivos. Eu acho que essa também é a verdadeira família brasileira. Por isso, eu acho que esse debate sobre o respeito ele deve ser central no dia de hoje. E só para encerrar com uma pergunta bem prática, deputado, o senhor deve apresentar, o senhor não, né? O senhor é relator, mas um novo texto deve ser apresentado, e aí vai tratar da retirada da parte que fala de 2 ou mais pessoas e da questão de consanguinidade também. O que mais que deve ser mudado? Não, eu não falei que iria retirar nenhuma dessas partes. Eu falei que iria estudar o texto e alterar para evitar que ele abra para mal interpretações, né? Por isso, devo apresentar na próxima semana e eu acho que devemos ter avanços aí. Tá, entendi. O senhor vai apresentar... Posso fazer uma pequena colocação? Por favor. Quando o deputado disse o debate é dos dias atuais e não de próximos séculos, né, fazendo uma alusão, claro, à poligamia ou ao poliafeto, ao poliamor, como se fosse algo inovador do futuro e que não estaria em termos hoje de ser tratado, poliamor, poliafeto, poligamia é coisa do passado, é coisa primitiva, é coisa tribal, é coisa dos homens das cavernas ou das mulheres das cavernas. A monogamia prevaleceu na maior parte dos países, né, que são desenvolvidos, né,
com os maiores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, exatamente por quê? Porque a monogamia é civilizada, a poligamia não é civilizada, portanto, não é do futuro, é do passado. Desculpa, deputado, mas eu tinha que fazer essa observação porque, efetivamente, isso advém de muita análise, de muito estudo. Sem dúvida, doutora Regina. Respeito sua opinião e, como falei, o debate desse momento atual é sobre o respeito. Muito bem. Muito obrigado. Conversamos, então, com muito respeito, com muita civilidade, com o deputado federal do PDT de Pernambuco, Túlio Gadelha, e com a presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, Regina Beatriz. Doutora Regina, obrigado pela participação aqui no 90. Eu que agradeço mais uma vez. O mesmo para o senhor, deputado. Um abraço. Grande abraço. Agradeço os ouvintes pela paciência também.